professora. Sabemos que as tecnologias estão cada vez mais acessíveis para nossos alunos. Para você, quais os principais impactos, sejam eles bons ou ruins, dos avanços tecnológicos na educação? Então, eu acredito que a primeira coisa que é muito visível são os comportamentos, os costumes, né, os hábitos das pessoas. Naturalmente se percebe essa mudança, né, essa agitação, essa impaciência, essa inquietação, e que vai se refletindo no espaço da sala de aula, né? O nosso aluno também naturalmente vai tendo novos comportamentos, vai exigindo do professor uma nova postura, uma disponibilização de novos materiais, né? Vai exigindo do professor, por exemplo, que disponibilize materiais em novos espaços, né? Que não seja só lá na Xerox como antes era. E a gente vai percebendo novos comportamentos, como o hábito de fazer fotos e não mais copiar os materiais, né? Então, a gente vai de muitas formas identificando que há um movimento, não só um movimento de usar tecnologias, mas um movimento também nos comportamentos das pessoas, na forma de pensar, né? Na forma de agir, né? Em relação a muitas coisas, os hábitos, enfim, em geral. Em novembro de 2017, o governo federal lançou a Política Nacional de Inovação e Educação Conectada, um projeto que promete levar a internet a 22,4 mil escolas públicas nas áreas urbana e rural, beneficiando cerca de 12 milhões de alunos. Qual a sua opinião sobre este tipo de projeto e você acha que é eficaz a maneira como é introduzida a internet nesses locais? Bom, toda vida que a gente fala assim de projetos que envolvem políticas públicas, eu entendo que são necessários, né? Eles compõem projetos que são fundamentais hoje para a gente pensar a implementação das ações que envolvem as políticas educacionais, né? E nesse caso aí as políticas que envolvem as tecnologias, né? E entendo sim que são necessários. E esse projeto especificamente, ele vai trazer hoje uma necessidade que é a questão da internet na escola, né? E a gente viu que o Proinfo, ele foi um projeto também de tecnologia, mas ele foi um projeto que foi pensado no momento só na questão dos equipamentos, né? Hoje você vê um projeto sendo pensado de uma forma mais integral, com equipamentos e internet, o que é extremamente necessário, né? Agora, o que eu entendo como importante a gente destacar, né, e conversar também, é que as políticas hoje precisam pensar não só no âmbito da escola, mas da sociedade como um todo, quando se pensa em tecnologia, porque tecnologia não é mais um quesito da ferramenta tecnológica, mas do indivíduo enquanto ser que usa essa tecnologia para ser indivíduo dentro dessa sociedade, né, para interagir nessa sociedade hoje, enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Então, um exemplo disso é a pesquisa do IBGE, que mostrou no seu último dado que 30% das casas hoje, elas ainda não possuem acesso à internet. E quem possui acesso à internet paga muito caro por isso. Então, o que ainda mostra que o Brasil ainda é um país de muita exclusão social, né, com relação à exclusão digital. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas que de fato, discutam a questão da tecnologia, não só pensando na escola, mas pensando nas tecnologias em políticas mais integradas, como um todo, né, para a sociedade. Afinal, ele não vai usar a internet só na escola, né? Sim, certo. Quando se trata de introduzir a utilização da tecnologia no currículo da educação infantil, qual o melhor método para ter um bom aproveitamento desse conteúdo? Qual a melhor maneira de instruir uma criança para fazer o bom uso dos recursos ao seu redor? Esse é um grande desafio, né? Talvez seja das maiores queixas que nós escutamos, nós da área de educação, qual a forma que você deve usar, qual o melhor caminho de indicar para as crianças hoje no uso das tecnologias. E aí eu fico pensando se tem resposta pronta para isso, né? E como eu não acredito em respostas prontas, né, eu acredito que existem possibilidades, e talvez um dos caminhos seríamos nós pensarmos em que criança nós queremos formar, né? E talvez nos perguntar, né, qual é a criança que se quer formar, qual é a educação que se quer, né? E aí perguntar às famílias e de novo se perguntar à escola e à educação e ao país que sujeito se quer formar. E aí sim escolher os métodos, as ferramentas e as estratégias que se vai adotar. Afinal de contas, ao escolher os jogos, ao escolher
os filmes, ao escolher as estratégias, elas sempre são pensadas em quais sujeitos você está querendo formar, né? Então, talvez o melhor caminho seria esse. Hoje, talvez a gente está entregando ou vivenciando, experimentando muita coisa sem muito sentido. Então, levar uma criança para experimentar, por exemplo, a própria pesquisa na internet, né, e fazer uma pesquisa direcionada já dá um sentido para ela. Porque talvez eu digo hoje muito em sala de aula quando eu converso com os alunos, nosso papel como professor hoje não é mais em dizer fazer pesquisa na internet, porque isso todo mundo já faz naturalmente, ele vai no Google e pesquisa, mas talvez seria mediar, talvez seria ensinar qual é a melhor, onde encontrar a melhor pesquisa, os repositórios, onde você pode encontrar os melhores caminhos de pesquisa na internet, né? Onde estão os melhores softwares, onde estão os melhores jogos. Então, eu entendo que o nosso papel hoje seria de fazer esse filtro, né? De ser esse mediador. Então, é o nosso desafio, que eu entendo como educador. Certo. Presenciamos hoje, o crescimento do número de instituições de ensino superior que possuem ensino à distância, com salas de aula virtuais e avaliações feitas pela internet. Qual a sua opinião sobre esse tipo de formação? Bom, eu sou extremamente defensora desses processos, porque eu vivencio isso como educadora e como aluna também, né? E eu entendo que é extremamente necessário, porque se nós vivemos num contexto que está... a sociedade está vivenciando essas mudanças de paradigmas, as instituições precisam abrir portas e precisam formalizar esses processos, né? Quando eu digo isso, eu estou falando de começar a pensar em usar o Facebook, sim, para estudar, em pensar os ambientes virtuais usados para ensino. As editoras hoje já usam os ambientes virtuais, né? E usar os e-books, o MEC já hoje autorizou os e-books como referências referências básicas, então já autorizou usar os e-books como referências básicas. Então a gente está aqui numa biblioteca que é física, mas nós também temos a biblioteca virtual. Então eu sou defensora de que as instituições de ensino, elas cada vez mais, elas formalizem os processos de ensino usando as potencialidades das ferramentas tecnológicas. Muito bem. Apesar do crescimento do número de pessoas com acesso às tecnologias, ainda existem muitos professores que não sabem como utilizar esses recursos em sala de aula. Na sua opinião, como essa problemática pode ser resolvida? Esse é também um dos grandes desafios quando a gente fala de tecnologias, de formação de professores, né? E aí eu sempre penso e vivenciei recentemente essa experiência, né? Vivencio, na verdade. Eu acredito que um dos caminhos é a questão da institucionalização, né? Não tem como pensar em formação de professores sem pensar nas políticas institucionais. Pensar em políticas é pensar em programas institucionais dentro da escola, dentro das faculdades, dentro das instituições, das organizações, dentro das empresas, né? Onde quer que tenham educadores ali, sejam institucionalizados os programas de formação continuada para que o educador ele faça parte de um programa de formação, né? Dentro das políticas públicas, né? E dentro lá das instituições de ensino. Eu entendo que isso aí é um caminho extremamente necessário. Um outro ponto que eu vivenciei, que eu vi assim como também muito, muito válido, é a aproximação das pesquisas que estão acontecendo na universidade com os docentes que estão atuando em sala de aula, né, diretamente com as questões e as problemáticas de sala de aula, seja da escola, seja da própria universidade. Então, pegar esse pessoal que está trabalhando com pesquisa, nível de mestrado, doutorado, e fazer a aproximação dessas pesquisas com os docentes. Eu entendo que isso também é muito, muito interessante para aproximar e para quebrar esses paradigmas e promover uma formação continuada e pensar em soluções criativas, inovações para as práticas de sala de aula, para os docentes. Certo. Professora, você tem algumas considerações finais sobre como podemos fazer o uso das tecnologias de forma correta? Bom, existem várias questões que nós poderíamos falar sobre isso, mas eu deixaria aqui algumas pequenas ideias, né? A primeira, que vai da minha própria experiência pessoal, é conhecer, o que eu chamo de pôr mão na massa, né? Primeiro é conhecer a ferramenta. É fundamental hoje você tentar,
E aí nós somos de uma geração que às vezes tem receios de ficar mexendo na ferramenta e conhecendo a ferramenta. Então, se é um vídeo que você quer aprender a gravar ou mexer, então você precisa baixar aquele aplicativo e conhecer aquela ferramenta. Se é uma rede social, não é só se cadastrar e usar o Facebook para postar mensagens, mas usar o Facebook e implementar ele em diferentes caminhos, estudar a ferramenta. O que mais eu posso fazer com ele? Eu posso fazer uma transmissão ao vivo para os meus alunos, eu posso gravar um vídeo, eu posso fazer uma sala fechada, eu posso fazer um mural, eu posso fazer... Então, é estudar a ferramenta, ter conhecimento daquela ferramenta eu entendo como necessário. Um outro ponto também que eu entendo como indispensável hoje é a questão que envolve as questões éticas, né, e os valores. Quando a gente fala de tecnologia também tem a ver com conduta, né, e como você lida com tudo isso. E às vezes a gente se esquece que porque está na rede, né, é do coletivo, né, do grupo. Né, entendo como necessário. E, por fim, eu deixaria como destaque também as questões que envolvem o tempo. Não tem como falar que hoje o nosso grande desafio é controle de tempo. A tecnologia toma muito tempo e se a gente não souber lidar com o tempo, você não souber controlar, você perde o foco. E aí você faz muita coisa, você não faz coisa nenhuma. Né? Então é muito importante que você tenha foco e direcione o que você faz, como você faz, quando você faz, para que você tenha qualidade, né? E você possa de fato usar a tecnologia e o potencial dela para a sua aprendizagem. É isso, professora. Muito obrigado. Nada.